Olá, eu sou o professor Rodrigo, professor da disciplina Administração e Extensão Rural dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária. E o assunto da nossa aula de hoje é metodologias de extensão rural. Então, gente, no planejamento da ação extensionista aí, da extensão rural, nós temos que observar 4 pontos principais: o público que nós estamos trabalhando, o objetivo, tanto o objetivo do técnico quanto desse público, tá? Desse público trabalhado, o conteúdo que o técnico vai passar, né? O conhecimento, o conteúdo do conhecimento que o técnico vai estender para os produtores e quais, o assunto da aula de hoje, quais métodos nós vamos utilizar para fazer essa extensão do conhecimento, tá? Para estender esse conhecimento aí para o produtor. Então vamos lá. Primeiro ponto, o público. O extensionista ele tem que fazer a pergunta aí para quem, né? Quem é o público que nós estamos trabalhando, que nós vamos trabalhar? Como são? Quantos são? O que eles já sabem? Quais experiências que eles já têm, tá? E o que eles fazem? Então são algumas perguntas que a gente tem que já saber a resposta para estar trabalhando aí com extensão rural. Quais objetivos? Para quê? Com qual finalidade nós vamos fazer esse trabalho de extensão rural? Qual que é a expectativa, tanto do técnico, né, quanto do produtor rural? Qual a mudança que a gente espera? Ok? Que comportamento, qual atitude que a gente espera desse nosso público? E o conteúdo, que matéria que nós vamos estar trabalhando, qual assunto vai ser abordado, quanto tempo, tá? Que temas faltam e quais as experiências, ok, gente? Então a gente vai para o quarto conteúdo aí, são os métodos. Quais métodos a gente vai utilizar, tá? Como vou fazer? Quais procedimentos nós vamos adotar? Quais são as técnicas que nós vamos utilizar, tá? A logística, os recursos, o local, o horário, os convites, o facilitador, tudo isso o extensionista já tem que estar programando aí para exercer as ações. Em relação aos métodos, gente, a gente pode classificá-los, os métodos de extensão rural, né, a gente pode classificá-los de 3 maneiras: os métodos individuais, grupais e os métodos massais, tá? Independente do método que a gente vai utilizar, o principal requisito aí é que o extensionista deverá estar muito bem preparado e conhecer do assunto. Esse é o maior fator de êxito para a aplicação de qualquer método em extensão rural. Então, primeira coisa, independente do método que nós vamos utilizar, o extensionista tem que estar muito bem preparado em relação ao tema, tá? Então, método individual, ele tem por objetivo atender o público individualmente, e só que é um método mais caro, mas permite um conhecimento maior, individualizado, e permite que o público trabalhado conheça melhor o extensionista, depositando maior confiança. Então cria uma interação de confiança aí entre o técnico e o produtor, tá? Isso então facilita a adoção das técnicas, né? Facilita então a maior cooperação, a maior participação e melhores adoções de resultados, tá? Exemplo de métodos individuais. Uma visita técnica na propriedade é um dos melhores exemplos aí de método individual. Contato, atendimento no escritório, entrevistas, atendimento por telefone e outros meios de comunicação, até o WhatsApp utilizado individualmente aí é um exemplo aí de método individual. Então, resumindo, é um método mais caro, porém é um método que proporciona melhores adoções dos resultados, ok? Método grupal tem o objetivo de atender o público em grupo definido, tá? Então os grupos têm que ter mais ou menos os mesmos objetivos.
Se for produção de leite, só de produtor de leite. Se for produção de café, só produtores de café e assim por diante. Os grupos têm que ser homogêneos, proporcionando aí troca de ideias e experiências. Construção de saberes entre o extensionista e seu público tem a vantagem de atender um maior número de pessoas com o menor custo, tá? Facilita a descoberta de lideranças comunitárias, incentiva a cooperação e a organização do público. Quando o interesse é comum, pode acelerar a adoção de resultados. Exemplo de métodos grupais: reuniões, cursos, oficinas, intercâmbios, excursão, dia de campo. Creio que todos vocês, a maioria de vocês pelo menos, já deve ter tido oportunidade de participar de dia de campo. Aqui na região tem muito, tanto de empresa que trabalha com empresa pública que trabalha com assistência técnica e extensão rural, como das empresas particulares, tá? E algumas demonstrações práticas, conferências e seminários. Aqui em cima nós temos aqui uma demonstração prática, tá? 2 dias de campo aqui, um deles aqui com uma palestra, tá? E outro dia de campo aqui. Então são exemplos, são ferramentas, metodologias de um método grupal, ok? Exemplos de metodologia grupal. E o método Massal, tá? O que seria o método Massal? Ele tem o objetivo de atender o público em geral, ok? Então o público em geral. Visam atender as pessoas em massa, isto é, um número significativo e indeterminado de pessoas com alcance indefinido, tá? São os meios utilizados como método. Exemplo de métodos massais. Os concursos, quando a gente faz aí concurso de qualidade do café, por exemplo, a gente vai atender um número aí, um grande número de produtores, tá? Campanhas, exposição agropecuária é um exemplo também clássico aí de método Massal, tá? Rádio, TV, jornal, folder, panfleto, revista, filme, artigos, grupo de WhatsApp, os torneios leiteiros, ok, gente? São métodos clássicos também de método Massal. Então, torneio leiteiro, concurso de qualidade de café, todos esses são exemplos aí de métodos Massal. Grupo de WhatsApp, ferramenta de chat, rede mundial de computadores na internet, multimídia, site de algumas empresas, da Emater, por exemplo. Então, são exemplos de métodos aí da metodologia Massal, ok?